gente, nós somos Multiverso. Vamos começar mais uma oficina antes de treinar. Nossa oficina é um patrocínio da Oi, junto à Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, o Governo do Estado, e é um incentivo à Lei da Cultura. Aproveitem, né, que a gente fica até o dia 27. Conhecer. Eu levanto, fico em pé, fico sentada. Eu vou ficar sentada, então acho que eu estou mais à vontade. Meu nome é Tainá, para quem não me conhece, acho que vocês duas só me conhecem. Eu sou programadora eu sou originalmente designer, né? Que eu costumo falar para as pessoas e tal. Da alma de design e profissão programadora desde 2012, né? Foi quando eu decidi fazer a mudança na minha vida, de entender que talvez não são coisas tão diferentes assim e que pode ser uma parada muito maneira, juntar os dois conhecimentos, né? O conhecimento de design e o que a programação pode me trazer para isso. E a arte digital, a arte feita com computador acabou sendo um casamento tipo lindo, né? Para isso tudo. Tudo muito... Tudo começa a fazer muito sentido, né? Tipo, em ser programadora e trabalhar em ser designer ao mesmo tempo. O que eu vou trazer, eu vou falar um pouquinho do que eu vou trazer hoje pra vocês e tal, e acho que é legal vocês se apresentarem pra eu ter uma noção do que vocês sabem, de qual é o objetivo de vocês, e aí a gente pode ir guiando as coisas pra um lado, guiando pro outro. O que eu trouxe hoje é um pouco um início de uma ideia de como que você constrói coisas com o SVG. Não sei se todo mundo aqui conhece o SVG. O SVG é vamos chamar de formato de imagem, né? Normalmente a gente consegue exportar ele com o Illustrator, né? Sei quem usa aqui e tal. E tem um potencial gigante, né? Todas aquelas... Se você abre o SVG num editor de texto e tudo mais, vem aquele monte de letrinha e coisinhas, e tudo aquilo dá um insumo enorme pra gente de fazer muita coisa muito divertida com aquilo, né? Então, na verdade eu vou fazer um caminho um pouco ao contrário. Tinha pensado em abrir com vocês algumas coisas de editor e tudo mais, mas acho que defendendo a ideia dos software livres, eu preferi que a gente não use nenhum software desse tipo, né? E depois vocês podem experimentar. E vou tentar ensinar para vocês o porquê eu sei do que significa cada parâmetro daqueles e como vocês vão interferindo em cada um deles numericamente para poder construir as coisas que vocês querem, né? Tipo, como é que eu construo um polígono que faz assim, assim, assado? O que significam cada um desses números, né? O que significa a ordem deles aqui? Que número é esse na tela e tudo mais? Será que eu posso escrever isso e ter o desenho que eu quero sem precisar de um programa de edição de imagem, sabe? Ou de um programa que consiga desenhar um vetor, né? Dá pra fazer, e aí a minha ideia é mostrar um pouco disso pra vocês. Vou usar o CSS para poder conseguir dar um suporte, né, tipo, a isso, para poder a gente conseguir potencializar um pouco o que a gente vai fazer. E aí eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco do que vocês sabem, o que vocês esperam. Pode começar. Meu nome é Marina, eu formei em design também, hoje em dia eu trabalho com programação. O que você espera, assim, tipo, o que você veio imaginando na sua cabeça quando você ouviu falar que a gente ia fazer arte interativa com o SVG? Eu tenho vontade de fazer loops dentro do SVG, na verdade, quando eu escuto isso. Legal. Que foi legal. o que eu fiz no Bahia. Legal. Eu acho interessante. Meu nome é Daniela, eu sou estudante de design, eu sei um pouco de programação, tenho interesse em programação eletrônica. E o que eu estou esperando da oficina, eu não sei, porque geração de imagens e polígonos esperados, eu lido muito mais com isso em softwares de design, não dentro da programação.
E como a programação tem muitas possibilidades vastas, assim, eu tô curiosa por ver se dá pra animar umas coisas assim. Bacana. Meu nome é Guilherme, sou arquiteto urbanista, sou professor também na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E essa tendência, né, de processos generativos em geral, né, seja na arte, no design e também na arquitetura, né, acho que são, não sei se tendência é a palavra, mas enfim, uma coisa que cada qual a gente tem que estar se apropriando no momento. Acho bem interessante, sobretudo na arquitetura, né, que tem uma tendência histórica bastante centrada em muita racionalidade, muita pretensão em entender tudo tem um motivo, uma razão. Então, acho que os processos generativos ajudam até os futuros arquitetos, meus alunos, né, a pensar de uma outra forma. Legal. Meu nome é Davidson, eu estudo cenografia, eu fiz programação também, então venho dessa leva de unir programação com a arte, tentar as cenas talvez, mas estou buscando assim novas referências. Pegar esse início para a gente estudar. Bacana. Querer ampliar um pouco o que eu posso fazer com o design geral. Legal. Eu sou Igor, me formei em design por poucas vezes. Não sabia que dava para fazer arte generativa com SVG, estou curioso para saber como funciona. Estou vendo uma expectativa de aprender um novo universo assim, que eu não conhecia, como a oficina anterior. Foi sobre o WebGL, assim, não sabia que dava pra fazer aquilo. Legal. Acho legal que é mais uma ferramenta. Bacana. Eu não sou do design. Eu sou da história da arte, na verdade. E no meu doutorado eu estou estudando a galera do Kenneth Goldsmith, que trabalha com plágio e a ideia de apropriação com plágio para obra de arte não original. E os processos de arte generativas agora também. E a única coisa que eu sei, basicamente, agora é um pouco de Python, porque antes de ir para a história da arte, eu trabalhei na Comissão Nacional da Verdade, então a gente faz extração de dados. A única coisa que eu sei é isso. Tá, show. E alguma coisa conceitual, historicamente falando. Só isso. Sou Ricardo, sou engenheiro, você vem só conhecer o tema aqui. Legal. Ótimo também. Que bom, então, acho legal a curiosidade, acho que é o início de tudo, né? Vamos lá, qualquer coisa vocês podem me interromper, fica à vontade, entendeu? A gente pode indagar algumas coisas, achar que tá tudo muito doido também. E se estiver indo rápido demais também pode falar, se estiver indo devagar demais também pode falar. Eu preparei algumas coisas para quem quiser ir fazendo e acompanhando e tudo mais. Eu preparei eu vou mostrar o geral do que eu preparei e acho que depois a gente pode tentar construir alguma coisa junto, assim. Fazer alguma coisa aqui ao mesmo tempo e tal, fazer um brainstorm, vamos tentar fazer tal coisa. Eu vou tentando aqui junto com vocês também. Eu usei algumas coisas muito simples para poder construir o que está aí. Na verdade, eu fiquei pensando em como que eu ia apresentar o conteúdo para vocês, até em forma de código, né? E aí eu voltei para 2012, que foi como eu aprendi as coisas, né, e tal. Eu não sabia qual que ia ser o nível de conhecimento de todo mundo, então falei, cara, se isso me ajudou a aprender e me ajudou a chegar em todo esse conhecimento, acho que vai ser legal começar dessa forma. Tem 1000 formas de fazer, mas vamos a essa, né? Eu escrevi aqui, vou mostrar aqui a estrutura primeiro do que eu fui fazendo aqui de pastas, né, e tal, tudo mais. Eu tenho aqui o projeto, né, arte generativa. Aí eu, curiosamente, escrevi um arquivo em PHP. Caraca, Tainá, por que isso? Porque o PHP, não sei quem conhece essa linguagem aqui, é uma linguagem que ajuda um tanto a fazer algumas inclusões de partes de conteúdo, né? E eu não queria escrever um arquivo gigantesco, então coloquei os meus SVGs organizadinhos aqui e coloquei o PHP aqui para poder ir injetando parte por parte das coisas que eu queria nele. Foi só por isso mesmo e foi uma coisa que
me ajudou muito em todos os meus processos de estudo ao longo de 2012 e ajuda até hoje, né? Eu sempre uso ele primeiro e depois vou adaptando algumas coisas. A pasta de JavaScript e esse arquivo estão vazios, que foi o que vocês viram antes. Então é legal que a gente vai ver um outro jeito de fazer algumas coisinhas. Aí separei aqui umas paradas mais básicas, né? A gente vai ver um pouco desse como que é a formação de cada uma desses shapes, né? Que é como eles chamam aqui em SVG. E depois a gente vai ver desenhos com cada um desses 4 shapes principais aqui, né? E tal, que são os shapes mais comuns, né? Um círculo, um retângulo, uma linha, uma elipse. Como é que a gente pode fazer alguma coisa interessante com elas? Vamos aqui então à construção do círculo, né? No SVG, como é que eu inicio o meu arquivo sem abrir Photoshop, sem fazer nada disso, né? Eu tenho lá a minha tag. Eu nem perguntei, vocês têm alguma noção tipo de HTML? Vocês também participaram de uma outra oficina aqui agora, então vou partir do princípio que já tem muita coisa na cabeça de vocês. Eu inicio lá a minha tag SVG, né, abrindo e fechando ela. E aí, para construir um círculo em específico, né, o SVG ele já tem facilitadores, né? Lá fazendo no Illustrator, você pode até construir como se fosse um path, né? Pegar a canetinha lá e ter todo o trabalho de ajeitar para ver se aquilo realmente é um círculo. Mas você pode também usar o elemento de círculo, né? Para poder fazer isso. Esse elemento, ele tem vários atributos, né? Tipo, que a gente precisa dar para ele, para poder ele realmente virar um círculo ali na tela, né? Então, esses atributos, a gente precisa dizer qual é o raio dele, né? Qual é o raio do círculo que eu quero. A gente precisa dizer também qual que é a posição desse círculo na tela, né? O que, para um círculo, que seria um X e o Y dele, no círculo é esse CX, e aí eu tenho o CY dele também. E aí com esses elementos simples, eu já consigo ir lá e colocar um círculo na tela, né? A gente tem uma gama enorme de atributos que podem ser colocados no SVG, e até numas documentações que eu vou mostrar para vocês no final, a gente consegue achar quais são os parâmetros que são interessantes de serem animados e quais são os parâmetros que não são interessantes de animar, ou que ele não tem uma empatia muito grande em animar esses parâmetros, né? Eu vou abrir aqui para vocês o arquivo da elipse que a gente está vendo. A gente está vendo lá na tela, né? Então aqui no SVG, o SVG mesmo, eu tenho lá coloquei a altura dele, né, e a largura do meu elemento. Aqui foi de forma arbitrária mesmo, esse 100%, né, tipo, qual é o tamanho que ele vai... Porque assim, o SVG, esse SVG é como se fosse um staging, né? E aí tudo que vai acontecer dentro dessa folha de papel são esses elementos. Então eu digo lá que minha folha de papel tem 100% do tamanho que ela vai estar inserida. Ou eu poderia colocar aqui que ela vai ter 100 pixels, né? Que é normalmente como a gente conta os elementos numa tela de computador, né? São em pixels. E eu podia colocar aqui também 100 pixels, né? Eu escolhi colocar 100%, porque foi o que deu na minha cabeça. Aqui, né, esse style é onde a gente tem essa lapidadinha de CSS, né? Ali eu coloquei que a cor de fundo dessa minha folha de papel é preta, né? Achei que ia funcionar melhor assim pra mim. E que a gente pode mudar pra qualquer outra cor aqui. E aí aqui, né, o posicionamento dele, quando eu coloco aqui 50%, né, e eu tenho aqui os meus 100%, eu vou abrir esse arquivo na tela depois pra vocês, tá? Esse arquivo isolado, sozinho, fora daquela maluquinha. Ele se posiciona no meio da tela, né, então eu tenho
um 100%zão, o meu 50%, ele vai no meio da tela. Aqui eu tenho um raio de 40. O que é esse fio, né? Esse fio é o preenchimento. Qual é a cor de preenchimento? O que preenche o meu círculo? Eu disse que é nada, eu não quero que ele preencha com nada, pra mim a princípio. E essa aqui é a cor da borda, né? Que é o nosso stroke da circunferência. Abrindo esse arquivo na tela, a gente tem isso. Simples assim. A resolução tá meio zoada do meu computador, então não tá no meio ali, mas ele tá no meio de verdade. É porque tá vazando as coisas pra lá. A gente segue em frente. Vou mudar aqui pra vocês verem o tamanho aqui desse rolê. Vamos mudar aqui pra 100 pixels aqui. Tá vendo? Eu tenho um quadrado de 100 pixels, que é o tamanho da minha folha, né? Ela tem 100 pixels. E o meu círculo lá de 40 de raio posicionado no meio da minha folha de 100 pixels para cada lado. E se eu tenho uma folha que é tipo... Porque assim, se eu tenho um raio de 40, né? Eu tenho um diâmetro aí dessa circunferência de 80. E se eu tenho uma folha que é menor do que o tamanho do raio da minha bola, o que acontece? Vamos testar aqui. Acontece isso, ela desaparece loucamente. Nesse caso, dependendo do tamanho aqui, talvez ela fique até no... apareça só um pedacinho dela. Aqui, ó. Bem, esse pedacinho aqui dela que começou a aparecer. Ela vai ficando muito doida. Porque ela não cabe aqui dentro de onde está dizendo que ela cabe. Aliás, ela tá no meio, né? E tal. Tá aqui o centro dela. E aqui tá aparecendo uma rabetinha de nada da borda. Aqui, aqui e aqui, né? Tipo, da borda da circunferência. Né? Ela tá quase que circunscrevendo o próprio papel, né, e tal, ao invés de inscrevendo, ao invés de estar escrito ali dentro. E essas coisas de inscrever e circunscrever são coisas que vão começar a dar pra gente insumos de pra onde a gente vai chegar. É bem simples as coisas mesmo que eu quero construir com vocês, até para dar uma ideia de como, do muito simples, a gente consegue efeitos muito interessantes, né, e tal. Vamos lá. Aí aqui a gente tem elipse, né? Vamos mostrar aqui a construção da elipse, como essa elipse foi construída. O meu SVG, a minha folha de papel, a mesma coisa, né? A minha elipse, aí eu já tenho uma diferençazinha, que é esse raio, né? Justamente porque a elipse ela tem essa desigualdade. A elipse pode ser um círculo, mas um círculo ele não consegue ser uma elipse. Né? Então eu posso determinar aí qual que vai ser o meu vértice maior e o menor da elipse, né? Para dar para ela aquela carinha maluca que ela tem. Aquele 50 está em pixel ou está em... Qual é a unidade daquele RX? A unidade é pixel, mas você não precisa aqui colocar o PX. Ele não carece disso. Nas documentações, eles colocam lá que você pode construir de duas formas. Você pode pôr em porcentagem ou em number, né, que eles chamam. É um número cru, sem o PX do lado. Vamos colocar o PX aqui, só para poder ver se ele dá um erro. Eu não testei isso, não. Não sei, fica doido. Eu não sei se isso aqui estava aqui antes. Acho que pra ele não fez nem diferença. Ele não sentiu a diferença não, de não colocar ou de colocar. Ficou a mesma coisa. No final das contas, ele interpreta em pixel mesmo, né? Mas não precisa pôr a unidade de medida. Só um instantinho que eu vou pegar o carregador do meu computador, que agora é que eu percebi. Talvez no meio do caminho ele vá para as cucuias.
Tem uma tomada por aqui? É embaixo. Não, essa mesa da frente não tem. É só as de cá. Será que chega até Vem aí? pra cá? Embaixo dessa mesa aqui tem. Acho que chega até aí. O negócio é que ele tem uma aba aqui e esse negócio é muito grande. Pesado, né? Não, ele é grande. Ah, tá. Bom, Ah, não, deixa daqui, acho que. Dá sim. Tá? Isso foi. Não, pegou de cima. Pegou. É que eu não quis forçar. Tá. aí, cara. Ah, foi. Foi? Deixa eu ver aqui então. Tá, então a gente tem aqui a construção. Opa! Eita, não. Aqui é a construção da elipse, né? Por curiosidade, isso aqui é pode chamar de amarelo resumido, né? E tal. É um hexadecimal, né? Normalmente a gente escreve, são dois, isso na verdade é vermelho, né? Não é amarelo. Mas são duas cores, né? Que é o primeiro canal R, o segundo canal mais 2 cores, mais terceiro canal mais 2 cores. Mas tem algumas abreviações que você pode fazer, né? Escrevendo o hexadecimal e tal. É um outro universo que dá para ser explorado e tudo mais, até mesmo nessas questões generativas, né? Aquelas mudanças de cores muito malucas e tudo mais. Esse aqui, por curiosidade, é um amarelinho. Tá, vamos lá. Vou mostrar aqui o nosso outro elemento. Eita, não era isso que eu queria fazer. Queria abrir aqui. Linha. Para poder formar uma linha, eu preciso saber onde a linha começa e onde a linha termina, né? Então, a linha ela começa, eu tenho um ponto, um X e um Y de início dela, e eu tenho um X e um Y de final dela, né? Que é... Pode usar esse negócio aqui? Acho que sim. Mas tem coisinha por aí? Não. Eu posso pedir uma foto. Valeu. Tem algum parâmetro para aumentar a grossura da linha? Não. Tem. Eu vou mostrar esses atributos para vocês logo lá embaixo. Eu vou dar uma passada assim, tipo, por esses itens base e tal. Todos esses atributos base. E aí depois a gente vai começar a brincar com as formas basiconas. Valeu. Pra gente ter... Eu nunca brinquei com esse negócio. Muito grande. Que aí o que a gente tem basicamente acontecendo ali, né? É isso aqui. Eu tenho uma linha paralela reta e eu tenho aqui a minha folha de papel, né? Que é lá o meu SVG. Eu preciso saber isso aqui e isso aqui. E isso aqui. E aí... Na verdade, não é isso aqui, né? É isso daqui. Né? É a distância que eu venho daqui pra cá, nesse ponto, e a distância que eu continuo daqui pra cá, nesse ponto. A tela, né, do computador, o stage, né? Ele normalmente começa a ser construído, a não ser que você diga o contrário, né? Porque tudo a não ser que você diga o contrário, né? Tipo, você pode chegar e falar, não, eu quero que ele comece a construir qualquer coisa que ele entenda pra mim que o meu ponto 00 é o centro da tela sempre. Eu quero sair com as coisas do centro da tela. Tipo, não interessa o que eu comece a fazer, é do meio da tela. Aí você vai ter que criar seus métodos de dizer pro computador que é isso. Mas enquanto você não diz isso, ele entende que é isso aqui. Então aqui você tem o teu 00 e daqui que partem as coisas, né? Então se aqui eu tenho o meu 100, você vai contando
o quanto você precisa para poder, tipo, vir até aqui. E aí entender um pouco que é uma desconstrução um pouco do eixo cartesiano que a gente tem da escola, né? O eixo cartesiano do colégio, ele começa daqui. E isso, às vezes, dá uma torção na cabeça da gente. Porque o Y, ele não é zero aqui embaixo, ele é zero aqui em cima. Ele vai descendo e ficando maior, ele não vai ficando menor, né? Porque no eixo cartesiano do colégio, ele funciona assim, né? Então, se o meu Y está vindo para cá, eu estou tendo menos Y, mas não existe menos tela, né? Então, se a gente parar para poder pensar dessa forma, começa a ficar, para poder entender um pouco melhor, né? Tipo, eu não posso ter uma tela negativa, né? Então, eu tenho mais tela, tela toda. Não tem menos tela. Menos tela seria para cima, que é fora da tela, não estou vendo nada. Que aí é onde você guarda os elementos que você quer que entrem no seu papel pouco a pouco, né? Então, se eu quero que um elemento ele vá entrando, tipo, de tempos em tempos dentro do meu staging, né? É aqui que eu tenho que guardar ele. Aí, por isso, muita gente usa esse recurso de colocar esse elemento como um posicionamento negativo, porque ele está fora de qualquer tela de computador e aí você vai somando valores positivos a ele até ele chegar dentro da tela como você quer. Né? Então, é a ilusão de vida e de movimento das coisas. Tá, voltando. Então aqui a gente, e é exatamente assim, tá, isso aqui me deixou um pouco doida quando eu vi a primeira vez, esse negócio X1, X2, Y1 e Y2. Falei, cara, será que é realmente assim que padronizaram as paradas e tal? Tem um nome, né? É um numeral ali do lado, tipo, de verdade é assim. Então, e o X1 vai ser sempre esse do lado esquerdo e o X2 sempre o do lado direito, né? Então a gente vai seguir essa regra aí. Você tem como torcer isso, mas por isso que o papel físico, né, agora no caso, ele às vezes é muito amigo da gente, assim, para poder a gente ir planejando e tentar entender o que a gente está querendo construir ali na nossa cena, né, e tal. Pode. Então, aquele de 100%, isso você está falando do computador para assim, ocupar a tela inteira da resolução? Isso. É isso que eu tô falando. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Acabei de te falar isso, e por que aqui eu tenho esse negócio? Porque ele está começando ali no cantinho, né? Por que acontece? Tem todo navegador, ele tem vários presettings, né? Uhum. Se eu não estilizo ele em absolutamente nada, ele já faz uns presets para mim. Aparece com uma fonte qualquer, aparece com distanciamentos qualquer, tem elementos que aparecem com uma linha embaixo. Então, que isso são recursos de... como é que se fala? Recursos de semântica para você identificar que um elemento é um link, que um outro elemento é uma lista, que outro elemento é não sei o quê. Então, normalmente, quando a gente inicia qualquer trabalho, a gente faz um reset, né? A gente zera todas essas questões básicas de browser, que são margem, paddings, né? Que a margem normalmente é o que a gente tem do elemento para fora. É o quanto o elemento empurra o resto. E o padding é que a gente tem do elemento para dentro. Do tipo, ele empurra o conteúdo que está dentro dele. Tipo, eu tenho um negocinho dentro dele, eu quero empurrar aquilo a tantos de distância da borda do meu elemento. Aí eu tenho um padding, ele vai lá e soca as coisas para dentro. Então, aqui ele não está encostando porque eu não zerei o browser. Mas, abstraindo um pouco, imaginando que está zerado, ele está ocupando 100% do tamanho da tela, né? E aí aqui a gente tem tipo 10% do valor daqui até aqui e daqui até aqui, né? E aqui onde a gente não consegue ver, também aqui tem 90% do valor do distanciamento daqui até aqui, que é isso aqui, né? Aqui, por exemplo, no meu caso, esse quadrado aqui, onde eu mandei printar aquele elemento, é o staging dele, né? Então, o meu SVG que tá aqui dentro, ele ocupa 100% desse tamanho. Aí aqui ele tem 10% para cá, 10% para cá, 90% para cá, 90% para cá, né, do tamanho. Por isso que ele tá vai para diagonal aqui também, né, então, da construção que ele tá fazendo.
quadrado. E aqui eu peguei um exemplo até da internet mesmo, deixei até os comentários que estão aqui. Isso é uma coisa super aconselhável se a gente for pegar uns exemplos da internet, ou um pedacinho de um script, ou alguma coisa que alguém fez. É legal deixar, alguns comentários são legais de deixar, até porque a gente relembra algumas coisas, tem gente que comenta até da onde que pegou e tal, isso dá uma ajuda quando a gente volta no código de novo. Aqui o que está acontecendo? A gente tem esse elemento que é a base do retângulo, né? O x e o y dele, que aí o x e o y do retângulo, eles renderizam o quê? Na verdade, é a bordinha do retângulo, né? Assim como eu tenho o x1 e o y1 da minha reta fazendo isso aqui, no retângulo, eu tenho aqui o x1 e o y1 dele começando aqui. Acho que quem fez umas oficinas que teve por aí de processing, talvez tenha escutado falar que no processing tem como você mudar isso. Você diz pra ele que a origem dele é o centro, né? Que é o rect mode, se eu não me engano. E aí o x e o y dele passa a ser aqui. No SVG tem as suas complicações, então às vezes é melhor a gente pensar que é aqui meio e que a gente vai compensar se a gente quer centralizar as coisas, né, e tal. Então tem que pensar em todas essas continhas que a gente está desenhando. Aí no caso é o tamanho, né? Então a partir daquela ponta, eu tenho 100 pixels para cá e 100 pixels descendo. Ele sabe que ele é um retângulo, então ele fecha tudo para mim. Aqui eu tenho aquele retângulo com a borda arredondada, né? Então como é que eu começo já a fazer isso? Eu tenho esse Rx e Ry, que são parâmetros também do SVG, desse elemento em específico, e digo que ele tem 15 de arredondamento, né? Então ele vem e me dá isso daqui, né? Essas bordinhas arredondadas, e aqui não tem borda arredondada. Deixei esses 4 elementos aqui em amarelinho, até porque são os 4 que a gente vai continuar trabalhando, né? Os outros agora eu vou mostrar mais para efeitos de curiosidade de como a gente vai seguir adiante. Vocês seguem nas pesquisas dele adiante. Ele traz vários níveis de complexidade e tal. A gente pode também pesquisar junto quando terminar aqui. Aí a gente vai para o polígono e o polyline. Qual é a diferença do polígono e do polyline? O polígono, ele é um elemento fechado, né? Então, eu coloquei lá o meu primeiro ponto do polígono, o meu segundo ponto do polígono. Coloquei o meu terceiro, eu não preciso pegar o quarto para dizer que ele fecha no ponto que ele começou. Ele já faz isso sozinho. Então, ele vem, eu coloco esse ponto, coloco o terceiro, opa, fechei para cá. Aí ele vai lá e fecha, né? O polyline não. Se eu não digo para ele que daqui ele tem que vir para cá, ele não vem. Ele para aonde ele para, né? Isso é inerente ao elemento. Agora vamos abrir aqui a caixa preta desses elementos. Não vai salvar nada não. Polígono. Aí que a gente começa com aqueles numerozinhos que rolam quando a gente abre o SVG e que fala assim, caraca, como é que eu escrevo isso, como é que eu construo? Não consigo me livrar do Illustrator, tenho que fazer nele para depois exportar. Agora não vai ter que fazer mais. Aqui você tem, no polígono, você tem os points, né? Que são aqueles pontos. Eles começam a ser construídos sempre também da esquerda para a direita, e aí sobe, depois vai para o lado, né? Nessa ordem aqui que a gente tem de construção. Nesse sentido que é horário ou anti-horário? Anti-horário. Então, no sentido anti-horário. É a construção dele. Então, ali, 50... valeu. É só aqui, né? Tá. Aí, ali no 50... 150? Vamos escrever aqui. Vou organizar melhor para você. Aqui o staging todo, né? Você bate nele, sai tinta. Tem que bater? Tipo assim? Agora é esquisito. Tá.
Então aqui, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho um ponto 50, que é sempre x, y, x, y, x, y. É assim que está funcionando ali. Então aqui eu tenho 50, que é o x, que é nessa direção aqui. Né? Então, aí tem 50. 150, que é o meu y, vamos supor que ele esteja aqui. Então eu estou falando desse ponto aqui. Né? Aí depois eu estou dizendo para ele que eu tenho que andar x 150, né? Então tenho 50, mais 50, mais 50. E aí o meu y também é 150. Então essa mesma direção aqui, né? Direção 150. Aqui 150, aqui 50, aqui 100, aqui 150, né? Aí depois eu falei pra ele que ele agora tem que ir pro x 100. Então ele vem aqui no meu x, tô aqui no 100. E agora o que mais? E aí ele tem que vir aqui pro y 50. Então esse ponto aqui. Aí ele tem esse ponto, ele tem esse ponto, ele tem esse ponto, aí ele faz isso. Não. Daí que vem o triângulo, né? Daí que vem essa formação, né? E tudo mais. Então, assim, pra mim foi uma das primeiras coisas do planeta quando eu descobri o que significava cada um desses numerozinhos. Porque quando você, às vezes, vai fazendo no Illustrator, você abre todo poluidão, ele começa aquele bando de número identificável, assim, né? Então, agora é até legal, quem tem intimidade, já abriu isso algumas vezes e tal, abrir os polígonos que fez e tentar enxergar esses números dessa forma, né? E até dar um espaço, porque tá vendo aqui, ó, tem um espaçamento muito maior do que tem lá em cima, ele não liga pra isso, tá? Ele só liga que o número que tá pertinho entre a vírgula ali, meu XY2, meu 3, meu 4, meu 5, e por aí vai, entendeu? E, tipo, realmente não tem limite. Porque eu posso ter um polígono de 1000 faces, né? De quantas faces eu quiser. Então, se eu estou falando de construir ali um hexágono, enfim, qualquer ou quantas milhões de faces eu quiser na minha vida, eu vou acrescentando e fazendo essas contas, né? E tudo mais. O que é esse transforme aí? Então, quando você está construindo um polígono, às vezes, você, tipo assim, chega e queria mexer ele um pouquinho pra cá. E aí, se mexer um pouquinho pra cá, imagina você pegando, eu quero mexer ele 30 para um lado. Aí eu vou ter que calcular quanto cada um daqueles pontos andou pra poder dar um tatuazinho nele pro lado, né? E esse transforme me ajuda ele a mexer o elemento como um todo. Então, o elemento todo vem, o elemento todo vai. Né? Na direção X e Y. Ali eu confundo quem que é o X, qual é o Y. Acho que é o contrário. Você lembra, Maria? Eu não lembro não, fico meio doida. Acho que era X e Y. É X e Y. Vamos conferir aqui. Porque tá no meio e aí ele vai jogar pra cima, menos 30. O triângulo subir. Aqui, vamos mudar o valor. Vou gravar aqui onde ele tá e a gente muda. É isso mesmo. Ele tá para subir, aí ele desceu. Porque aqui... Isso mesmo. Aqui é o que dentro desse elemento aqui, né, significa ser 50, 150, né, tipo 50 de X, 150 de Y, mas mesmo ele sendo isso, eu quero... Não, você é isso, mas vai para cima, por favor. E aí ele vai lá e vai para cima. Porque aí eu consigo mexer tudo, né, ir pro ladinho... Então, isso também é um outro atributo de SVG que é extremamente importante a gente explorar e entender ele, né? Até porque ele oferece muito mais do que isso. Você pode também rotacionar o elemento. Porque, às vezes, tipo assim, legal, construir lá, sei lá, o meu triângulo equilátero. Aqui não tem CCA não, tá? Mas vamos supor que ele seja. Eu queria que a ponta dele tal tivesse pro outro lado, fiz tudo errado, vou ter que refazer os pontos? Não, você pode rotacionar. Que aí eu rotate, aí vamos colocar aqui que sejam, sei lá, 30 graus que a gente rotacionar ele.
E aí ele vai rotacionar. Mentiu pra mim, porque se ele tivesse rotacionado dentro do eixo dele, ele não tinha feito essa loucura. Aqui, com certeza. Por que ele fez isso? Porque a ponta dele, ele tá rotacionando por aqui, ó. Pelo vértice. Pelo vértice doideira. Acho que é esse vértice aqui que ele rotaciona. Se eu não me engano. Agora eu fui até um pouco confuso, porque eu acho que ele tá rotacionando. Vamos colocar um 90 graus aqui. Deixa eu ver se fica mais fácil de ver. Subiu. Tá aqui. Tira o Y pra fazer isso. Vou tirar isso daqui, ó. Tá falando o quê? Que aí talvez rotação 90 graus sem fugir da tela. Porque ele vai estar mais no centrinho. Vamos lá. Foi embora. Mas é isso, a gente tem que ir explorando mesmo, sabe? Tentando descobrir. Ele tá rotacionando malucamente. Não tô entendendo. Eu não tô entendendo qual que é o vértice dele que ele tá rotacionando. Mas aí o que a gente pode fazer aqui também? Tem aqui a gente pode abrir aqui um style, que aí a gente já começa a conversar com CSS para estilizar ele. E existe uma propriedade do transform, que é um transform orange, que é a origem dessa transformação. E aí eu vou colocar centro, para ver se assim ele melhora a conversa comigo. E funcionou, aparentemente. Eu não consegui descobrir ainda de onde ele está rotacionando, mas agora ele está rotacionando pelo centro. Do outro modo a gente precisa, tá vendo? A gente precisa ver qual que é o vértice. E aí ele vai girando. Então você consegue ir mudando o seu polígono de lado conforme você precisa, sem precisar reconstruir ele, né? Então uma coisa que talvez seja muito interessante é realmente você construir o teu polígono no teu cantinho lá 00, que vai facilitar pra caramba a tua vida em vários cálculos e tudo mais. E depois você transiciona ele por onde você quiser. O que é transicionar no Illustrator? Sabe quando você desenha um elemento, pega o mouse, dá um drag e arrasta? É aquilo que ele faz. Ele coloca exatamente isso. O Illustrator, para você, coloca o transform e coloca a posição do teu mouse que você andou para um lado, para o outro, para cima e para baixo. E aquilo que é o transform que vem no meio do seu SVG. Você tem aquele grupo do SVG que agrupa um elemento, e aí esse grupo rotaciona para um lado, e aí um grupo de dentro rotaciona para o outro. E o que é isso? Quer dizer que você arrastou para um lado, depois você arrastou o elemento para o outro. Ele foi e voltou no drag da tela. Então você pegou lá com o teu mouse e fez assim, aqui, não, aqui, e aí o SVG grava isso para você. Entendeu? Então essa é quando designers enviam conteúdo para o programador, ou um programador que tem intimidade com os elementos está querendo fazer um elemento mais limpo, é essa sujeira que ele tem que limpar para poder ter uma coisa tão clean, né? Porque parece um pouco loucura, assim, do tipo, como é que você conseguiu fazer isso escrevendo tão pouca coisa e quando eu vou no Illustrator fica aquela sujeira toda? Por isso, porque você vai drag pra cá, drag pra cá, drag pra lá, aí rotaciona, aí usa o path não sei o que, mistura com outro elemento, então ele vai ficando muito doido. Aqui já é um outro polígono, né, que ele tem aquela coisa meio trapezoidal, acho que é assim que se fala. E aí a gente tem essas 4 pontas, né, que são essas aqui. E tudo mais. E aí, como eu tava falando, o céu é o limite. Vai o quanto de fácil você quiser colocar, quantas pontas você quiser construir. Aqueles paths prontos do Illustrator, por exemplo, eles que é tipo estrela, aquela parece explosão de ano novo e tudo mais, é isso. É um polígono que tem várias pontas que eles já meio pré-setaram essas pontinhas pra gente. Agora, aí entendendo o polígono, o polyline fica mais claro, porque ele é só um polígono que só vai fechar se eu mandar ele voltar para 50. Se eu não mandar ele fazer isso, ele não vai fazer isso para mim, não vai fazer. Ele só faz o que eu mando. Vamos ver se assim ele obedece. Não.
Porque ele não voltou exatamente para a posição original, né? Será que se a gente fizer assim, funciona? Não testei isso não. Peraí. Aqui. Funciona. Que aqui eu voltei exatamente para a posição original. Se eu não fizer isso, ele fica aberto. Não há o que fazer. Fica assim. E isso é muito legal também para um monte de coisa, né? Você pode... Enfim. Tem coisas que realmente não precisam fechar. Mas aí é entender também que um polyline, ele não tem preenchimento, né? Não sei se vocês repararam o que aconteceu aqui. Um elemento aqui está em cima do outro, né? Mas eu não vejo o outro atrás. Mas também ao mesmo tempo... Cadê? Volta aqui. Eita. Polígono. Eu não disse pra ele que ele tinha que ter preenchimento. Aquilo que eu falei pra vocês do fio, né? Que no outro tinha none, que era tipo, não quero fio nenhum. Aqui eu não disse nada. E ele tá ali, doido. Aí, vamos mudar aqui a cor de fundo, colocar ela branca. Mais fácil da gente ver algumas coisas. Ó. Tá preto. E esse é mais uma das coisas que os elementos fazem pra gente. Tá? E mais um default, mais um padrão. Por default, ele vai pintar de preto. Vai pintar. Não interessa o que você queira, ele vai pintar de preto. E aí, se você não quiser preto ou quiser uma outra cor, você que tem que dizer. Porque ele parte do princípio que você está querendo fazer está fazendo um polígono, é um elemento fechado, e para você ver um elemento que tem superfície, você precisa de superfície. E para você ver superfície, você precisa de cor nela. Cor e luz, né? Se você não tem cor e luz, você não vê nada. Então, ele faz isso. Por conta desse raciocínio. Aí eu posso pegar aqui... Eita, nós. Se eu coloco um none aqui, pôr no outro também. Vocês repararam também, né? O trapézio está na frente do retângulo. Ele está na frente do retângulo porque as coisas são desenhadas em cascata. Então, o que eu disse primeiro? Retângulo não, triângulo. SVG faz um triângulo, desenhei um triângulo naquela posição. Aí faz um trapézio. Ele fez um trapézio, mas tem pontos que realmente passam por cima. E é literalmente como uma folha de papel, como se você estivesse lá desenhando por cima daqueles pontos onde estão o triângulo, né? Então, por isso que ele vai indo ali um por cima do outro. É isso mesmo. E aqui fica mais fácil da gente ver, que eles estão por cima do outro mesmo. Que aí eu disse que eu não queria preenchimento nenhum. Né? E aí a gente consegue também ir trabalhando umas outras formas e tal. Às vezes é interessante ter Tem gente que acaba usando bastante, né, isso. Aqui a linha tá branca, né, mas a gente pode colocar linha nenhuma. E aí a gente coloca aqui. Vamos pôr um fio azul. As cores, você pode escrever elas, o nome delas, se você souber, ou você pode colocar o hexadecimal, né? Existe uma tabela na internet com o nome de todas as cores possíveis e imagináveis relacionadas a todos os hexadecimais. Eu acho aquilo loucura, mas o básico vale a pena, para cada uma tem. Mas o básico vale a pena, assim, um vermelhinho, azul, um verde e tal, o resto. Tem carmim, tem Blue Ocean, umas coisas assim. Tá vendo? Aí tem muita... Isso aqui é o que acontece, às vezes, quando o designer pega e faz isso, né? Tipo, eu quero criar esse holofote pra cima aí. E o que é isso? É um elemento assim, um elemento assado, preencho tudo. Aí coloca isso pro código. O que é isso na verdade? É um elemento inteiro? Não é. Não é um elemento inteiro. O que acontece quando você pega o seu Photoshop e dá uma... Como é que chama aquela ação? Merge layers. Que você pega e funde e transforma tudo numa coisa só? Isso. Quando você... Acho que nem esse, é do Path Simplify, que você pega e tipo... No Illustrator ou no Photoshop? No Illustrator mesmo, no Illustrator. Tá. Eu falei Photoshop. É o Pathfinder. Isso aí.
tá? Tô doida. Aí você vai e dá aquela simplificada. Quando ele se transforma numa coisa só, aí você fala, ah, então ele se transformou num polígono, porque isso podia ser um polígono, né? Com vários pontinhos ali. Não, ele se transforma num path, né? Que é um elemento muito mais complexo de se trabalhar. Hoje a gente não vai falar sobre ele, a gente pode até trocar uma ideia depois. Mas ele é bem mais complicado. Entender cada um daqueles negocinhos ali é um outro rolê, né, e tal. Aqui não. Aqui a gente realmente tem 2 polígonos. Então, por isso, quando você quer mandar um elemento do mais limpo possível, você desenha o elemento que você quer. Você não fica, tipo, fundindo uma coisa com a outra, uma coisa com a outra, uma coisa com a outra, até virar aquela árvore da fusão, né? Às vezes, tem muita gente que faz isso também. Faz a árvore da fusão doida, aí depois pega um polígono, né? Desenha esse polígono por cima, com uma layer lá travada, e vai ajeitando o polígono por cima daqueles pontos. Porque você consegue fazer a tua doideira que é boa pra você, mas você entrega uma parada limpa, né? E aí sim você vai entregar um polígono que tem cada vérticezinho separado. Aí isso é legal. Tá tudo bem? Tem uma dúvida? Vamos seguir. Que a coisa só vai aumentando daqui pra frente. Então vamos seguir. Agora vamos falar de alguns atributos básicos. Né? Então, algumas coisas a gente já falou. Vou repetir, mas outras eu vou mostrar aqui pra vocês. Nossa, ficou até pequenininho aqui, né? Tá. Isso aqui é o básico do básico, não só para SVG, na verdade todos esses 3 aqui, mas para elementos HTML de uma forma geral. Você pode dar um ID pro seu elemento SVG, né? E quando você pode dar um ID para cá, dizer que ele se chama Tainá. Eu posso dar um outro ID para cá, dizer que ele se chama Marina, vai tu mesmo. E é isso, né? Aí cada um tem o seu identificador. Qual que é a vantagem do teu ID? O que é um ID? Para que ele me serve? Um ID é um identificador único. É uma coisa, é a nossa identidade, nosso CPF. É o CPF do elemento. É uma coisa que vai me fazer achar ele, independente de onde ele está, aonde quer que ele se esconda. O ID dele é isso. Então, eu não posso ter aqui um Marina, porque isso vai deixar o elemento doidão. É você tentar achar 2 pessoas com o mesmo CPF. Essa pessoa não pode existir. Então, tem que ter, no mínimo, no raso, um Marina 2. Aí, eu tenho aquela numeração variável lá do meu CPF. Dá pra poder conseguir achar a minha pessoa única. Mas Marina e Tainá são pessoas, né? E tal. Então, como é que eu agrupo isso em pessoas, independente dessa identificação? Preciso identificar todo mundo unicamente? Não. Você pode colocar uma classe, né? Tipo, Marina e Tainá pertencem à classe pessoas, mas ela tem coisas que identificam ela como pessoas únicas, né? Então, ficou até bonito isso. Aí aqui o estilo que a gente estava usando, né? Ali aqui para poder colocar uma cor de fundo, né? E aí aqui também o céu é o limite. A gente tem uma quantidade gigantesca de estilos, né? Aí já acho que uma investigação maior de CSS mesmo e tal, que eu não vou me aprofundar tanto aqui, senão a gente vai ficar para sempre. De coisas que você pode colocar, né? Relacionadas a estilo. Isso tanto no elemento folha quanto dos elementos individualmente. Pode trabalhar eles em formas de estilo. Aqui tem muita coisa que a gente pode trabalhar como estilo, mas eu vou fazer questão de trabalhar dessa forma aqui, como atributo, para a gente focar no que é um SVG mesmo. Eita. Aqui. E aí aqui, né, é um exemplo de um elemento que tem... É um exemplo de um elemento que tem esse fio, né? Isso aqui é um magenta. Ele tem essa classe e tem esse ID. Que não faz nada por ele, porque eu não coloquei nada em uma ação relacionada a essa classe ou esse ID. Aqui tem alguns parâmetros que são extremamente comuns, atributos, né? Desculpa. Que são extremamente comuns do SVG e são muito usados mesmo. O fio é aquele que a gente estava usando desde o início para poder colocar
se ele vai ter algum preenchimento ou se não vai ter. Qual é a diferença do fio opacity pro opacity, né? Quando eu coloco uma opacidade num elemento, e se esse meu elemento ele tem uma borda, eu estou dizendo que o meu elemento inteiro, tudo que está com ele tem opacidade. Mas às vezes eu quero que a borda não tenha opacidade, que a borda seja 100% visível, mas que dentro o preenchimento dele seja opaco, né? E aí, aqui que eu tenho essa diferença, né? Fio opacity, só o fio vai ter opacidade, e eu tenho aqui um stroke opacity, só a minha borda tem opacidade. Aqui a gente falou opacidade geral, e aqui é as 1000 coisas que você pode trabalhar num stroke, né? Eu vou aumentar um pouquinho esse elemento aqui. Deixa eu lembrar aqui onde que ele tá. Tá uma maluquice aqui. Aqui, ó. Posso ir lá e colocar que ele tem 40 o tamanho do stroke, né, dele. E aqui... Deixa eu marcar isso aqui fora. Vai dar doideira aqui. Eu vou arrancar aquilo ali fora, mas eu vou explicar pra vocês o que é aquele negócio ali. Olha lá. Tá vendo? O que ficou essa maluquice toda, né? Vamos entender aqui como é que tá funcionando esse stroke. Eu tenho aqui um círculo que tem... ele tá posicionado no meio da minha tela, né? 50%, 50%. O círculo tem um raio de 40, né? E ele tem um stroke de 40. O stroke, ele é para fora do círculo. Por isso que eu tenho aquele miolo central e eu tenho todos aqueles raios ali para fora, né? E ele está sendo meio que repuxado, assim, né? Até porque tá tudo muito... Porque o tamanho do dash, né? Negocinho é 4. E eu disse que o tamanho do stroke é 40. Então acho que por isso que ele pegou e deu uma repuxada muito maluca. Se eu colocar aqui 40, aí ele fica meio aquele símbolo do infectado, né? Não é? Radiação, sei lá. E tal. Que eu acho que ele fica extremamente espaçado para um espaço muito curto. Então, talvez o que esteja acontecendo aqui é tipo tracejado, espaço, tracejado, espaço, tracejado, aí ele volta de novo, tracejado, espaço. Então, o quarto está embaixo desse, o sexto está embaixo desse, assim, e quinto, no caso, e assim por diante. Então, a gente tem essa sensação dessa doideira aqui. Isso é uma coisa que, quando a gente está trabalhando num ambiente controlado, é legal a gente se apropriar dessas coisinhas que a gente consegue fazer com umas paradas super simples, mas quando a gente está trabalhando com web, dependendo de como for, isso é um tanto perigoso, porque às vezes quando a gente está colocando numa resolução muito grande, ele vai crescendo de uma forma que ele perde esse formato, né? Ele vai ter espaço para ter esse dash, outro dash aparecendo. E aí você perde esse desenho que era o que você queria no final das contas, né? Só quando ele diminui, tá numa tela muito pequena, que você tem o desenho que você quer no final das contas. Eu não sei se eu fui muito claro nesse sentido, mas é mais ou menos isso. Aqui, não dá pra ver muito bem, tá com uma cara meio de sujo, mas ele tá com uma opacidade. Vamos colocar ele 100% aqui. Aqui, ó. Dá pra ver aqui que tá com uma opacidadezinha. Nossa, tá muito diferente do meu computador. E aqui é o offset, né? O offset é a rotação dele mesmo, né? Se eu coloco aqui 2, tá vendo? Ele deu uma giradinha ali, ó. É onde ele começa o dash. Já viram aqueles dashzinhos que às vezes você vai tracejado, e aí tem um que é tipo, sei lá, metade do tracejado anterior? É porque, tipo, o tamanho do dash não completou, que é, no caso, aquele que é 4, né, que eu coloquei depois 40. Então, o tamanho do dash que tem que ser mudado para poder ele caber no tamanho da linha. Tem uma linha de 100, se eu tenho um dash de 10, vão caber, tipo,
10 dashes ali dentro, entendeu? E assim vai. Então dá pra fazer essa conta, né? De quanto de tracejado cabe no comprimento do que eu quero fazer. Aí, no caso, você teria que fazer o comprimento da circunferência do círculo, né, e tal. Aí já começa a voltar as coisas para o outro lado. Mas só para poder saber da onde que ele tira esse cálculo de tamanho de dash. Beleza. Foi? Tá. Aí agora a gente vai para colocar um outro rolê aqui, ó. Agora a gente vai tentar... Isso. Esse é o nosso objetivo desde o início, tá? Eu tô aqui falando de todo esse rolê pra gente chegar aqui com maturidade. Então, talvez eu não tenha deixado de ser tão claro. O que acontece? Estamos vendo aí, né, e tudo mais. Eu tentei trazer para vocês uma construção e desconstrução das coisas para poder a gente entender como que cada coisa está sendo feita ali na tela e por que isso aqui aconteceu, né? Por que isso aqui aconteceu e tudo mais. Bom, vamos lá, sem olhar código nenhum, depois a gente vai olhar e vocês vão até ver onde o PHP me ajudou a fazer. Eu realmente fiz da maneira como eu falei em 2012. Hoje em dia eu acho que tem outras formas, mas outras formas que traz tantos pré-requisitos para poder se fazer que não é interessante para um estudo inicial. Tá, então aqui a gente tem o que a gente viu no início, né? Simplão. A gente tem um quadrado, se eu não me engano ele tem uns 350 pixels de largura por 350. Ele está centralizado aqui no meio e tal, e ele é só isso. Aqui também ainda rola uma empatia no entendimento aqui do que está rolando, né? O que está rolando, na verdade, são vários quadrados, talvez aí, sei lá o quê, uns 13, 14 quadrados, mais ou menos por aí, eu acho. Um dentro do outro, né, e tal. Ali, a gente não tem como nem saber se esses quadrados, eles têm preenchimento ou se não tem. Vocês conseguem visualizar isso? Ou não? O que acontece? Se a gente está vindo do quadrado maior para o quadrado menor, se eles têm preenchimento, pouco importa. O fundo é preto, a linha está colorida, porque quem está me interessando é ver a linha, tá tudo certo. Se fosse ao contrário, se a gente estivesse indo do quadrado menor para o maior, aí sim a gente conseguiria ver que tem preenchimento. Porque ao invés de ver isso, a gente veria isso aqui. Porque todos os outros quadrados estariam atrás do quadrado grande, né? Então aqui, tudo deduzindo, né? A gente não abre o código. Para poder a gente ver como que a gente tenta construir ou replicar algumas coisas em SVG só olhando mesmo, né? Então aqui eu não consigo identificar se meu SVG precisa ter fio ou não precisa ter fio. E tudo mais. E agora aqui, né? O que aconteceu daqui pra cá? Né? E tá a mesma coisa. Falei, cara, é o mesmo quadrado? Tipo, é a mesma forma? Parece. Às vezes fica um tanto difícil de saber. Cada quadrado e o ângulo geralmente maior do que o anterior. Foi isso? Como pode ser por aí, acho que é isso mesmo. Vamos entender por aqui. Eita, aqui eu tenho um quadradinho. Não sei se todo mundo conhece o Spect do browser. Né? Tipo, clicou aqui com o botãozinho direito, inspecionar elemento, e aí é só diversão. Aí aqui a gente tem ali a gente tem um retângulo, né? Aí outro. E realmente parece que isso está acontecendo, né? Mas vamos supor que isso aqui não seja um SVG, né? Porque assim, só para vocês terem uma ideia, os exemplos que eu fui fazendo através de imagens ou GIFs que eu fui vendo. Então eu fui olhando para eles e tentando deduzir o que estava acontecendo ali. Alguns eu não cheguei nem perto do efeito que estava lá.
Mas em outros, eu cheguei em outros efeitos interessantes que me despertaram curiosidade. E nesse aqui em particular chegou muito próximo. E era um desenho estático, não era nenhuma animação e tudo mais. Então aqui talvez eu tenha, tipo, exatamente o que vocês falaram, né? Tipo, esses mesmos retângulos, só que rotacionados. Pô, como é que a gente rotaciona isso? A gente viu lá em cima que a gente consegue transformar as coisas sem precisar ficar mudando X e Y toda hora, né? Porque eu poderia ter aqui, talvez, porque a primeira coisa que você pode parar para poder pensar, né? Um polígono, porque quando você constrói um retângulo, você não tem como dizer onde vai ficar esse vértice, mas um polígono você tem. Então você pode dizer onde vai ficar esse vértice do polígono, esse vértice, esse e esse. Fazer uma conta muito doida, dizer onde vai ficar esse e esse. E por aí vai. Só que a gente viu lá que com o transforme a gente consegue rotacionar o elemento. Pô, então eu posso ir rotacionando cada um dos elementos um pouquinho, né? Então eu posso pegar um, rotacionar um tanto, pegar um outro, rotacionar um tanto. Eu vou fazer Eu vou partir direto pro negócio que eu fiz com PHP mesmo, e aí vocês me falam se vocês querem, tipo, ele mais desconstruidão mesmo. E aí a gente parte pra uma coisa que parece mais burocrática, mas é mais fácil de conseguir entender. Vamos abrir esse elemento amarelo aí. O que a gente viu lá é isso aqui. E a gente pensa assim, caraca. Primeiro vocês estão vendo, aqui eu tenho o SVG aqui dentro, mas eu tenho um arquivo .php. E por isso eu posso escrever PHP dentro dele. Mas um arquivo .svg, apesar de eu conseguir renderizar ele no browser, fazer tudo bonitinho, eu não consigo escrever PHP lá dentro. Porque ele não sabe nem o que é isso. Né? Aqui ele só sabe o que é por conta do formato de arquivo. Isso aqui poderia ser um JavaScript também, tá? Eu só realmente resolvi voltar às origens. Então, o que eu tenho aqui dizendo é um for, né? Tipo, é um loop. Eu disse pra ele que, começando por 1, enquanto esse i for menor ou igual a 13, ele vai escrevendo esse elemento aqui. Então, assim, 1 é menor que 13? Escreve retângulo. 2 é menor que 13? Escreve retângulo. E por aí vai. E aí, esse mais é o que faz ele voltar na conta toda vez. E sempre voltar com um valor maior do que o valor anterior. Aí, o meu retângulo, eu tenho aqui o X e o Y dele, que é aquele vérticezinho, né? Que a gente viu lá. A posição desse vértice. Como é que eu vou fazendo essa conta aqui, né? Eu fui começando ele primeiro eu queria começar ele com tipo 12.5 de distância X e distância Y aqui, né? Esse 0 aqui não precisa não. Isso aqui, na verdade, foi só para poder me ajudar a entender, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho como eu vou programando. Isso aqui realmente não preciso, tipo, somar 0 alguma coisa, sabe? Tipo, somar nada e agora vai, somar nada e agora vai, não faz sentido. Mas, quando eu tô fazendo ali a conta, eu tipo, cara, eu quero que o meu primeiro elemento seja 12, né? O meu i, ele é igual a quanto? Ele é igual a 1. Então, eu tenho meu primeiro elemento, meu elemento 0, e aí eu vou raciocinando dessa forma, então eu vou escrevendo tudo que eu vou raciocinando. E aí depois eu vou limpando algumas coisas relacionadas às minhas contas que não fazem o menor sentido. Tipo isso. Tá? Então, o que eu quero aqui é que ele comece o meu retângulo lá por esse ponto 12, a ponta dele aqui, né? E aí eu quero que ele comece
a ter o tamanho dele vai começar por 400 menos 25, que foi um valor arbitrário que eu arrumei, vezes a posição que ele está agora. Então, assim, primeiro eu tô passando pelo I1, tá no meu I1. Aí ele vai fazer aí pra mim 400 menos 25 vezes 1. 25 vezes 1, 25. Aí 25 menos 400 vai dar 375. Então, o meu primeiro tem um tamanho de 375. Ele tá aqui. Aí o meu segundo elemento, ele vai ter... Isso eu estou desconsiderando a rotação dele, tá? Por enquanto. O meu segundo elemento, ele vai estar no 12,5 vezes 2, que eu estou na segunda volta. Então, ele vai estar no 25, né? Então, ele vai estar aqui no 25, 25. E, ao mesmo tempo, ele vai ter um tamanho de 400 menos 50, né? Que vai ser o 25 vezes 2. Então, ele vai ter um tamanho de 350. E aí, por isso, ele é um retângulo menor inscrito nesse retângulo maior aqui. E por aí vai, tá vendo? Ele vai fazendo, e isso que vai fazendo do retângulo maior até o menorzinho. E ele vai afundando. Aí, como é que eu fiz ali a parada do estilo, né? Da rotação. Aqui, diferente do que eu tinha colocado ali antes o transforme como um atributo, eu posso trabalhar ali dentro do estilo também, porque ele também é um atributo de CSS, né? O transforme ele é um atributo de CSS. Então, eu não preciso trabalhar ele como um atributo do SVG. Ah, mas trabalhar como ele como atributo do SVG funciona? Funciona. Funciona do mesmo jeito, é só uma escolha. Qual que é a diferença? Tem uma diferençazinha só. Primeira maneira de escrever, né? Aqui eu coloco aqui dessa forma. E outra que quando eu tô fazendo o SVG, eu não posso colocar aquele DEG ali, tá vendo? Tá vendo que quando eu tô ali no style, tem um DEG no final? Aquele DEG de degrees, né, e tal. Se eu colocar como atributo do SVG, eu não posso... Ele não entende nada se eu pegar e usar esse DEG no final. Diferente dos pixels, do PX, que ele continua entendendo. Aquele ali ele realmente não entende. Então a diferença só é essa mesmo. Mas funciona de duas formas. E aí eu vou dizendo pra ele que além de, em cada vez que ele passa por essa conta, ele mudar a posição de origem e mudar o tamanho e a altura, ele rotaciona um pouquinho. Eu coloquei ele 10 graus. Então, ele faz uma rotação de 10 graus. Então, eu tô aqui no meu primeiro. O primeiro, ele já começa rotacionado. Até porque eu coloquei para começar por 1. Se eu não quisesse que ele fizesse isso, eu teria que colocar ele para começar por 0, né? Mas eu teria que conferir a minha conta, porque... talvez se eu ia negativar alguma coisa que eu não posso fazer. Por exemplo, o x e o y ali, tudo bem se eu multiplicar por 0, der 0. Porque aí eu só vou estar partindo do ponto 0, 0 do meu papel. Mas a altura e a largura, eu não posso deixar ela dar 0. Porque senão eu não vou ver nada, não vai ter elemento nenhum. Vai ter largura 0 e altura 0. Só ficar ligado nisso, né? Por isso que ele está começando por 1, na verdade aquela conta não tinha aquele 400 antes ali na frente. E aí ele tinha que realmente começar por 1. Então, ele já começa rotacionando, né? Então ele tá aqui, mas ele tá 10 graus inclinadinho. Aí ele passou de novo, aí ele vai ser 10 vezes 2, então ele tá 20 graus inclinadinho. Então assim ele vai inclinando ponto a ponto, né? E aí a gente consegue aquela forma da onde ele vai inclinando ali. Vamos tirar aqui o fio dele, só para poder vocês verem como fica sem o fio. Tá vendo? A gente tem já um espectro, né? Fica aquela coisa meio... Como é que se fala? Quando você tem aquela secção de concha, sabe? Ou de molusco, né? Que você vê, tipo, aquela secção de molusco que tem um espectro meio...
Espiral. Isso aí. Vou esperar que de repente vai assim. Então a diferença que dá visual é essa, né? Então é interessante que depois que a gente consegue entender, matematizar alguns processos, a gente, pegando pequenos atributos, vai conseguindo efeitos muito maneiros, assim, tipo, muito legais. Tá? E aí, beleza. Aí, como é que a gente chegou e fez essa coisa hipnótica aqui, né? Então, vamos lá. Aí vamos ao hipnotismo. O SVG, ele tem um atributo chamado anime ou animate. Como é que é? Animate, né? Animate. Tem um atributo chamado animate. E com esse atributo, você... Não é um atributo, é um elemento. Né? Um elemento, uma tagzinha que você coloca lá e... A função dela é animar outros elementos. Aqui no caso, eu vou dar uma atenção maior a animar as transformações, né? O animate, ele separa isso em várias vertentes. Tem o animate puro, que aí eu posso fazer o elemento andar de um lado para o outro, que eu vou chegar para ele e vou dizer que o x dele inicial é 1 e o x dele inicial é outro. Então ele vai correr daqui para cá. Um exemplo. Eu posso mudar a cor, né? Tipo, dizer que a cor inicial é uma e a cor final vai ser outra. E aí ele faz aquele trajeto no espaço de tempo em que eu disse para ele que ele tinha que fazer. Mas para poder fazer isso com as transições, existe o Animate Transform, que, bom, aí eu já devo explicações do porquê, mas eles fizeram duas tags diferentes para isso. Não dá para fazer um usando a outra tag. E aí, vamos abrir aqui. Don't save. Aqui. Aí a coisa fica um pouquinho maior. A parte de cima, como vocês estão vendo, tem até aqui, ó. Ali no Transform, tá vendo? Ele tá até daquele outro jeito. Não tá ali dentro do estilo, né, e tal. E super tá funcionando. Aí, bom, a parte de cima, então, nem vou explicar mais o que está acontecendo aqui embaixo. A gente tem esse Animate Transform, que ele é específico para animar as transformações. Eu, particularmente, gosto muito de animar transformações e transições, porque eu acho que elas foram feitas para isso. É uma transformação, é uma transição, então tem que transicionar mesmo. Como é que ele sabe que que ele está falando daquele retângulo ali de cima, né? Primeiro, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar qual é a animação que tem que rolar em cada um dos retângulos. Porque vocês estão vendo que assim, cada um tem um tamanho, então para poder chegar até rotacionar até um lugar, cada um vai ter um tempo, e talvez não me interesse também que eles rotacionem a mesma coisa, porque senão não tem um efeito visual agradável, né? Às vezes eu quero fazer disso uma rotação em cascata e de formas diferentes, né, então. E como a gente estava falando, o ID ele tem que ser um identificador único. E aí eu vou usar também o for que eu estou fazendo de PHP para me ajudar. Porque aqui eu estou colocando rect e aí eu coloco essa maluquice aqui, né? Que é tipo o eco do PHP, só poder printar. Tipo, escreve na tela isso para mim. E aqui ele está escrevendo rect e o número do negócio. E aí lá em cima, no ID, eu faço a mesma coisa, né? Então eu estou referenciando cada retângulo a uma animação única, né? Porque eu tenho ID retângulo 1 com animação 1. Retângulo 2 com animação 2. Se eu coloco todos eles iguais, ele pifa, porque ele acha tipo uma galera com o mesmo CPF. Então não pode. Então realmente tem que, se eu vou fazer um loop, eu tenho que identificar isso unicamente. Depois a gente faz o exercício de abrir esse loop, se ele não fosse escrito em loop, para vocês irem entendendo, acho que vai esclarecer algumas coisas. Talvez, sei lá. Aqui eu tenho que dizer qual que é o atributo que eu quero animar, né? No meu caso ali é o transform, qual é o type do transform. Por que o type? Porque eu posso ter um transform transition também, como acho que a gente viu, translate, que acho que a gente viu, né? Que a gente pode puxar ele para o lado, puxar ele para baixo, que aí ele precisa saber qual que é o elemento.
Aí da onde que eu quero partir? Eu quero que ele parta do 0 e que ele venha até o grau 10 vezes I aí. Então, cada um vai ter uma rotação diferente, né? Porque assim, rodar 10 graus para um elemento que é tipo super pequenininho é um outro efeito de rodar 10 graus para um elemento que é enorme. Então, a gente vai fazendo essa diferença também. Aqui no Begin, né, quando ele começa, no caso ele começa no segundo 0, tipo, abrir a tela já vai. Se eu quiser que ele espere alguma coisa, é o momento de mandar ele esperar. Aquele Feel Freeze, eu não sei o que significa, de verdade, assim. Sei mesmo. Esse... Repeat count. Cara, não sei. Não sei se... porque assim, não dá pra colocar uma cor ali, sabe? Tipo, é um atributo que recebe esse parâmetro freeze ou outros parâmetros aleatórios. A gente pode dar uma olhadinha na internet. Eu não achei nenhuma explicação que tenha me satisfeito, não. Mas normalmente é usado dessa forma, tipo, do feel freeze. Deixei ele freeze aí, então. A gente pode dar uma olhada. Aí a gente tem um counter, coloquei ele para ser infinito, então ele vai para sempre, para onde estou querendo. E aí, qual que é a magia dele ir e depois voltar? E vai e depois volta. Porque muitas das vezes, você vê essas animações, elas vão e aí, bum, bate. Aí vai, aí dum, bate. Aí vai, dum, bate. Aqui, esses velos, né, eles dão pra mim qual que são os momentos dessa animação, se é que eu posso chamar dessa forma. Então, eu digo aqui que ele começa aqui... Ó, aqui eu fiz uma doideira, porque aqui eu disse que ele tá em 10 graus, mas aqui eu já disse que ele começa do menos 15, tá maluco? Mas serve também, tá? Ele consegue fazer, tanto que ele vai pra trás, né? Ele vai pra trás, depois ele vem pra frente, aí ele fica um tempo ali em 15 graus, aí depois ele vai, volta pro menos 15, aí ele fica um tempinho lá, ele encontra o menos 15 de novo, ele vai, aí ele vem pra cá. E ele volta, vai pra lá. Entendeu? Então é isso que ele fica fazendo aqui, né? Se eu colocar mais parâmetros aqui no meio, ele vai ter mais pontos marcados, né? Tipo, se eu colocar aqui 15, aí coloco 20, ponho 30 por motivos aleatórios, ele vai ter mais pontos marcados, né? E tudo mais. E aí, tornando essa animação mais complexa, você pode tentar identificar cada um desses momentos e fazer alguma coisa diferente quando ele chega em cada um desses momentos, né? Tipo, chegou no momento 15, faz tal coisa. Chegou no momento 20, faz tal coisa. Chegou no momento tal, faz tal coisa. Aí a gente já vai sofisticando mais ainda a nossa animação. Deu pra poder entender o que tá acontecendo? Como é que tá rolando ali? Vocês querem fazer isso de tirar esse bando de PHP e fazer como seria se eu estivesse colocando cada quadradinho para poder a gente entender o que está acontecendo ali? Por que tem uma de anime react ali no final da... Ah, não, isso era uma coisa que eu... isso era uma coisa que eu estava tentando fazer no início, isso aqui não tá fazendo nada, não. Uhum. Porque eu ia tentar encadear um anime no outro. Né? Você pode fazer isso também. Ter uma animação e aí você tem outra animação que só começa quando a outra termina. Ou que só começa quando a outra chega em tal ponto. Mas aí você tem que dizer que outra que é essa. E aí você vai pelo identificador, né, e tal. Mas eu acabei apagando isso porque ficou feio. Acontece. Vocês querem fazer isso? Ou vocês querem seguir adiante nos outros exemplos? Pra gente ver. Por mim, acho melhor seguir. Tá. Beleza, então. Então vamos seguir em frente. Círculos. Aqui a gente tem um círculo. Feito da Madonna. Exatamente. Feito da Madonna espionando o planeta. Muito bom, né? E é bem legal, assim, eu quis trazer realmente dessa forma, de indo
ponto a ponto do raciocínio, né? E coloquei em cada arquivo e fui lá bem repetitiva para poder a gente conseguir entender como é que é o raciocínio da construção, né? Porque só chegou aqui porque começou dali, né? Então, começa do círculo, eu fiz aquela parada ali, depois eu fiz aquele outro negócio ali, depois eu fui para essa parada aqui, né? Então, foi indo na sequência. Nesse aqui, eu acho que a gente pode partir direto para esse aqui, pode ser? Porque aqui a gente tem os mesmos princípios, isso que a gente já falou do início. Esse aqui é aquele mesmo princípio de lá de cima, né? Mesma coisa. Vamos para esse daqui. Vou abrir aqui a caixa preta dele. O que a gente tem? Aqui a gente já tem 12, né? 12 círculos. E o que está sendo feito aqui a gente está mudando o raio dele, né? Então eu começo ali com um raio de 120, 110, na verdade, né? Começo com um raio de 110 e aí vou multiplicando ali por... É isso, né? Isso mesmo, 110. E vou multiplicando ali por 2, Mais uma vez, né? Esse número aqui eu não precisava, porque eu podia pegar e fazer toda a minha continha aqui, né? Eu só quis colocar na minha cabeça que eu, por algum motivo, em algum momento, eu parti do 120, provavelmente eu parti do 120 lá no círculo, no primeiro círculo, provavelmente o raio dele era 120 por algum motivo. E aí, para poder deslocar ele de lugar e ele caber na tela, vou pegar 120 e vou diminuir 10. E aí eu não peguei e coloquei 110. Eu peguei 120 e diminuí 10. Só para poder deixar a conta mais aberta, sabe? Ficar um pouco mais fácil de lembrar. E aqui eu fui fazer uma mesma coisa com a posição XY do círculo. Eu acho que eu não falei isso no início, mas o círculo, ele é construído pelo centro, tá? Tipo, por modo default no SVG. Então, isso, ele é construído pelo centro. Tanto que, se eu construo um círculo no 0, 0, o que acontece é que ele vai fazer isso daqui, ó. O centro dele vai ficar aqui, aí você vai ver aquele 1/4 de círculo na tela e o resto vai do lado de fora. Então, o quadrado, se você pôr no 0, 0, ele vai fazer isso, mas o círculo vai fazer isso. E isso são coisas que fazem parte da documentação do próprio elemento mesmo, né? Então, vale a pena ter a documentação ali à vista, né? E tudo mais. Das paradas. Esse 3 aqui foi um número arbitrário, totalmente arbitrário, que eu falei assim, cara, posso pegar e diminuir pelo negócio. Então, vou multiplicar por 3, aleatoriamente, vezes a quantidade de vezes que ele vai passando lá e vai indo. Porque aí eu dava um gapzinho maior nessa distância aqui, né? E tal, que eu acho que dava esse efeito mais bacaninha, né? Exatamente, mais Madonna. E aí eu acabei optando por colocar o fio dele, né? Até porque dá essa ilusão tridimensional, assim, no elemento. Aquele ali até parece que tem luz, tá vendo? Ele parece que... São as linhas. Aí a aglomeração das linhas, e como eu estou usando uma cor que tem essa coisa mais radioativa, aí fica parecendo que ele tem luz, né? E tal, mas ele não tem. Aí fica bem legal. A ilusão mesmo que a parada tá rolando. Essa coisa tá linda. Aí tá. Então acho que a gente entendeu esse aqui. Aí vamos ver como é que rola o peito espião. Aqui, ó, tá vendo? Não, da escola só artística. Ele tem 2... Foi daqui que eu comecei a... Ele tem 2 animes aqui. Olha só, doideira. Tem 2. Um pra cada um. Só porque sim. O círculo aqui, exatamente a mesma coisa que estava no outro arquivo. E aí, eu queria, também arbitrariamente, que o X fosse animado de um jeito e o Y fosse animado de outro. Eu queria mudar levemente os parâmetros para poder dar esse
uns efeitos diferentes, né? Porque assim, se ali eu tivesse o X e o Y no mesmo, vindo todo mundo junto, a gente na verdade, vamos fazer aqui, vamos fazer. Todo mundo junto. Pra gente entender o que me motivou depois a pegar e colocar. Isso aqui é um comentário, tá? Pra quem não sabe, quer dizer que ele não vai ler nada do que tá escrito aqui. Então eu vou lá e comento o meu livro. Mas, ó. Aqui eu tô no meu anime dizendo que eu vou animar o atributo X, que ele vem do... Começa aqui dessa conta maluca, que é essa aqui, ó. E ele vai até essa outra conta que também totalmente arbitrária, tá? Mais 5, tututum. E foi bem experimentalzão mesmo. Eu acho que isso tem muito cara da arte generativa, acho que tem muito cara dessa arte digital e tudo mais, esse caráter experimental, né? Vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai rolar. Aí aqui eu já fui um pouco mais coerente do que o negócio da outra vez que eu mostrei pra vocês. Porque aqui, como é que eu vou começando? Como é o ponto inicial? O ponto inicial é o ponto de construção, né? É o ponto inicial. Para onde que ele vai? Ele vai para esse ponto aqui, ó. Eu já disse para ele, é isso. Ele vai para esse ponto. Eu quero que, de certa forma, ele permaneça um pouquinho mais nesse ponto, então eu coloco ele 2 vezes. Foi uma coisa que eu percebi experimentando isso também, tá? Se eu colocasse o mesmo ponto mais vezes, ele, na hora de distribuir a duração, ele acaba permanecendo mais tempo no mesmo lugar. Porque eu tenho uma distribuição dessa duração em que ela se distribui 2 vezes pelo mesmo lugar, ao invés de uma vez só. Fez sentido pra vocês isso? Ficou muito maluco. E aí depois, no final, ele volta pro lugar de origem, né? Foi aí da minha experimentação. E aí vamos fazer... Aí eu fiz a mesma coisa aqui, copiei, colei lá, só mudei qual era um atributo, tá? Pra poder a gente ver por que na outra vez eu resolvi não fazer isso. Ó, tá vendo o que ele tá fazendo? Ele tá indo na diagonal, né? Porque ele vai pegando aqui tipo XY, e vai fazendo essa conta igualzinha, que são os mesmos números, são os mesmos parâmetros, né? Tipo, uma circunferência que tá ali tudo igualzinho. Eu não queria que ficasse essa coisa, tipo, linear, sabe? Eu queria que ele ficasse essa coisa, tipo, meio... lupa, sabe? Indo pra outros lugares. E aí foi quando rolou essa decisão, vou apagar isso aqui, de fazer um outro animate, só pro parâmetro Y e variar um pouquinho de nada ele, um pouquinho de nada. Então eu dou um outro início para ele, mas dou o mesmo fim. A duração dele é a mesma duração da outra. Ele começa 2 segundos depois. Isso já dá uma diferença. Então, assim, tanto na ida quanto na volta, ele começa a ir para baixo 2 segundos depois que ele já andou para um lado. Aí, assim, a gente vai depois dar uma olhada de novo na animação, tendo tudo isso em mente. E aqui, a mesma coisa... Isso aqui tá doido. Isso aqui tem que ser assim. Porque aí eu tô indo realmente daqui pra cá, né? Desse pra esse aqui. Ah, acho que foi por causa daquele gapzinho lá. Deixa eu ver aqui. Não, ele só faz a primeira vez. E durante 3 segundos, eles estão juntos, que é quando tá indo um pouquinho mais em diagonal, tá vendo? Eles estão um tiquinho mais em diagonal, que são os 3 segundos deles juntos. Acho que ele só faz essa animação aqui uma vez. Olha a diferença toda aqui no outro. Ah, era isso. Aquele kickzinho ali que eu não queria que ele fizesse. Tem que ver depois porque ele nunca volta pra cá pro início, né? Acho que ele nunca volta pro
pro ponto inicial dele. Aí tem que dar uma investigada. Você vem pra cá, aí fica aqui na lua. Aí é isso. Próximo. Aí está acrescentando uma outra camada de complexidade no rolê. Porque o que a elipse permite pra gente de fazer, tipo, além do círculo, né? Como a elipse, ela tem essa diâmetro diferente, né, tipo, de cada lado, é uma ilusão de perspectiva, né? Uma tridimensionalidade sem ser tridimensional. E aí a gente vai fazendo mais loucuras ainda, né? Então, bom, aqui a gente tem uma parada tipo super comprida e a outra um pouco achatada, então já dá uma sensação pra gente muito discreta de que a gente tem um círculo que a gente está vendo em perspectiva, né? Aqui essa sensação aumenta mais ainda, né? Porque a gente tem vai tendo um em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, e vai aumentando. Aqui todos os círculos estão sem o fio, né? Se a gente coloca o fio, a gente passa a ter uma outra sensação de elemento. Esse aqui eu vou começar abrindo desse, tá? Esse aqui não precisa, né? Acho que é a mesma construção da elipse lá de cima, a gente só alongou esse lado e achatou esse. Vamos aqui. Elipse. Então, aqui eu decidi também, só porque quis mesmo, separar em dois foros diferentes. Eu queria fazer o de cima, queria fazer o de baixo, não queria fazer a conta da transição de um para o outro, então decidi separar em dois diferentes. A experimentação é exatamente isso, assim. O primeiro passo é a gente não tentar ser um novo Einstein, sabe? Tipo, eu vou fazer um negócio abrir, vou fazer afunilar e vou tentar achar a equação que faz isso. Nem precisa. Começa do simples mesmo. Depois que você se entendeu legal com isso, aí você parte para outro ponto. Pô, como é que eu faço isso acontecer vindo daqui, afunilando e abrindo de novo? Que equação é essa, sabe? Aí a gente conversa de novo. Aqui a gente tem ali aqui o X dela tá sempre no centro, né? Então, lembrando que assim como a circunferência, a elipse também está sempre no 0, 0, né? Então o X dela, esse alinhamento está sempre no centro do rolê ali do nosso papel. O Y, que é a altura dela, né, é onde que ela está posicionada aqui, que vai mudando. Então a gente vai mudando ponto a ponto do nosso Y, né, e tudo mais. Aqui vamos acrescentar a cor. A gente dá uma olhada aqui. Tá vendo? A gente já tem um outro rolê acontecendo aqui, né? Até mais tipo de um elemento mais de gominhos mesmo, né, e tal. E aí se a gente tem cada um desses platores com um degradê ou algum tipo de cor diferente, a gente realmente pode ter um elemento volumétrico, né? Tipo ali, usando um SVG, formas extremamente simples, só trabalhando uma ilusão de angulação delas e tudo mais, né? Então, aqui está ao contrário, tá? Esse aqui é o de baixo, esse aqui é o de cima. Eu comecei fazendo de baixo primeiro. Então, a gente tem aqui um elemento que vem de baixo para cima, né? Ele começa ali do 90, 95 e vai subindo. E o raio dele começa do 90 e vai diminuindo, né? O Y dele, a mesma coisa, tipo, mais sutil a mudança, né? Tanto que aqui a gente vem de 10 em 10, nessa largura aqui dele, né? Pra fazer o cone. E aqui a gente vem de 2 em 2, pra poder fazer isso aqui. Porque se eu só diminuir isso, quanto mais eu vou diminuindo o meu diâmetro aqui, e esse aqui não diminui, menos eu tenho a sensação de perspectiva. Então, para continuar a sensação de perspectiva, eu vou diminuindo esse aqui também. E esse aqui é a mesma coisa, só que de cima para baixo, né? Então, eu começo de cima e vou indo até embaixo, afunilando daqui para cá.
E aí, essas animações aqui, a gente tem mais ou menos os mesmos princípios que a gente tem lá em cima, né? Eu peguei a gente pega os elementos em separados e muda o timing delas também, né? E tal, vai mudando tudo em questão de tempos, né? Ali você vê, tipo, o de cima começa em segundinhos antes do de baixo e eles não estão animando para a mesma direção, né? Um anima para baixo, o outro anima para cima. Ali no outro, o que está acontecendo, eles também começam em segundos diferentes, mas todos os dois animam para baixo, né? Então a gente tem toda essa coisa caindo e indo para baixo, né? E tudo mais. Eu vou passar pro próximo, que realmente é o mesmo princípio desse. Depois eu vou passar para vocês. Tudo isso que eu tô colocando aqui tá no GitHub, tá aberto, é no repositório público. Eu passo para vocês qual é o repositório e vocês podem olhar e fustigar todo o código e dar uma olhada em tudo, né? Vou deixar meu contato também, aí a gente pode trocar ideia sobre qualquer um desses pontos também aqui. E aqui no último, né, uma parada que é até um pouco mais simples, né, mas feito com as linhas, né, e tudo mais. As linhas têm esse desafio que elas são construídas por dois vértices, né? Esse vértice do início e o vértice do final. E aí como que você, tipo, vai mexendo essas coisas e alinhando, apesar de ser uma forma mais simples, ela carrega um pouquinho mais de complexidade para se fazer essas coisas, né? Aqui é um exemplo de um movimento feito só com transition, né? Então eu pego essa linha e eu vou transicionando ela aqui, né? Então porque ela até acaba aqui no infinito. E aqui eu rotaciono ela, né? Ela tá no mesmo lugar e eu vou rotacionando ela no eixo dela mesmo, né? Então ela vai fazendo esse arco que parece brilhoso por conta da união da cor, mas não tem brilho nenhum, né? É só a tela mesmo, né? A luz e tudo mais. Que aí dá pra poder brincar com várias coisas desses aspectos. Bom, é isso. Foi isso que eu trouxe pra vocês.